Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e sejam muito bem-vindos a mais uma live da comunidade Praticadamente. Esse é um espaço de aprendizado e transformação. No mês passado, mergulhamos juntos no tema ansiedade e hoje teremos um tema não menos importante, que é burnout, quando o adoecimento se torna cultura. E nesse encontro único teremos a participação especial do hipnoterapeuta Jefferson Silva. Será uma aula e conversa profunda sobre o esgotamento emocional, a cultura do desempenho e os impactos devastadores na saúde mental. Prepare-se para uma noite de reflexão, troca de experiências e não se esqueçam de compartilhar e deixar seu like, porque essa live é um espaço de construção coletiva e a sua participação faz toda a diferença. Tá? Jefferson, agora eu passo a palavra para você. Primeiro, agradecer o convite da Lilian, do André. É, é muito gratificante falar da saúde mental, da psicologia. Então, a minha primeira observação é agradecer mesmo. E aí, trocar ideia com relação a esse tema que é muito bacana, que é a síndrome de burnout. Então, quando a gente pensa na questão do burnout, né, a ideia não é fazer uma aula literal, falando sobre o burnout ou explicando uma coisa mais bastante, mas é mais uma construção do conhecimento conjunto, né? Então, falar do burnout nesse caso está mais para uma reflexão sobre como é esse adoecimento, como que é a cultura, né, da produtividade. Então, essa é a ideia geral, tá? Então, eu sou o Jefferson Silva, sou hipnoterapeuta e trabalho com transtornos de ansiedade, e o burnout, apesar de não ser um transtorno de ansiedade, ainda também é um aspecto importante no trabalho. Bom, quando a gente vai falar em burnout, existe uma base do burnout. Então, que é muito importante falar, que é o estresse, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele é o quarto país mais estressado do mundo, de ter o maior nível de estresse. Ele é o primeiro em ansiedade, quinto em depressão, e tem uma pesquisa, né, que revelou que 42% dos brasileiros, eles relatam o sentimento de estresse. Tem um Instituto de Psicologia do Controle do Estresse que fala que 34% da população brasileira convive diariamente com uma situação de estresse excessivo, no caso, né? E só para ter uma ideia, 54% da população ela tem alguma questão relacionada à saúde mental. A gente está falando da economicamente ativa, o pessoal do trabalho. Então, se você parar para pensar, os transtornos mentais ele tem um grande impacto no afastamento do trabalho. Então, tem um dado aqui que o auxílio-doença relacionado à questão do afastamento por transtornos mentais aumentou em 20 vezes nos últimos 10 anos, né? Para se ter uma ideia a gente está falando da questão individual, como como nos afeta, mas também tem um dado aqui que até 2030 vai ter um custo de 6 trilhões de dólares com as empresas por causa dos afastamentos de doenças mentais, de doenças, de condições mentais, né? Superando diabetes, doença respiratória, câncer. Então, é muito, muito, muito significante esses dados. Então a gente fala assim, o estresse ele está em grande parte, ou seja, ele é a base do burnout. Mas a pergunta que fica é o que é exatamente o estresse, né? E aí pode passar, Lilian? O estresse ele é importado do conceito da física, né? Ou seja, o estresse está relacionado à tensão, pressão. E ao contrário do que muita gente imagina, o estresse não é uma coisa externa, né? O estresse é uma reação interna, é uma resposta interna. Então, todo corpo, todo objeto que é tensionado, ele tem uma resposta interna para evitar que esse objeto, que esse corpo, ele se quebre, ele rache, no caso. E isso é o que a gente vai chamar de estresse. Então, se você pensar na física, lá, você pressiona um material, uma chapa, ele começa a se curvar. Então, quanto mais força, quanto mais tensão, maior é o estresse, maior é a força para essa chapa, para esse material não se curvar. E sempre que um corpo é tensionado, pressionado, ele vai produzir o estresse para se manter, para manter esse corpo. Né? Então, imagina, por exemplo, quando você puxa uma mola. Você puxa uma mola, essa tensão para ela voltar ao normal, para não se romper, seria o que a gente chama de estresse. Então, esse tema é importante da física, e como é que seria na saúde a ideia do estresse? Né? É aquela resposta do organismo quando ele é pressionado, quando ele é tensionado.
Então, qualquer evento que vai exigir uma mudança, uma adaptação, um esforço, ele vai, o organismo vai produzir o estresse. E aí, quanto maior a pressão, quanto maior o esforço, quanto maior a tensão, maior vai ser o estresse, né? Lembrando que, assim, o nível de estresse, ele vai funcionar, ele vai reagir para uma tensão, e a capacidade de aguentar essa tensão, a capacidade de aguentar tem a ver na física, por exemplo, com a qualidade do material. Se a gente transportar para a saúde mental, ou seja, a qualidade do sujeito, os recursos que o sujeito tem, é que vai impedir, por exemplo, o rompimento, o colapso, que é o que a gente falaria no caso do burnout, né? E o que o estresse ele ocasiona aqui, né? No contexto da saúde, o estresse é uma resposta fisiológica do organismo a um desgaste, esforço extremo, ou ameaça que quebra a homeostase do corpo. Então, você tem a homeostase, que é aquele o status ali de equilíbrio, e aí algo que rompe isso, ou que tensiona isso, o corpo produz o estresse, e aí, basicamente, é uma bomba de hormônios para o corpo reagir a essa ideia de não romper, de não entrar em colapso, né? E aí, como uma informação, o cérebro ativa o sistema nervoso e glândulas endócrinas, liberando cortisol e adrenalina, acelerando batimentos cardíacos e aumentando a pressão arterial. Então, assim, o nível de tensão, ele é percebido pelo estímulo, né, que é uma excitação. E aí, quando perturba essa homeostase, ela leva o organismo a produzir um monte de hormônio. E aí, entre eles, a adrenalina, o cortisol. E isso, de alguma forma, afeta o organismo como um todo. Tá? Então, assim, você acaba bloqueando várias coisas que a gente vai ver lá na frente. Ou seja, o corpo é perturbado, ele reage de uma forma prevendo um evento para passar aquela situação, para o corpo ficar intacto, mas acaba perturbando o corpo de uma maneira maior, né? Agora pode passar, Lilian, por favor. E aí, como eu falei, a minha ideia não é uma aula, né, falando literalmente, ensinando exatamente isso, mas era uma construção. Então, a minha ideia é apresentar mais ou menos o que é o burnout, para vocês terem uma ideia geral, e aí discutir isso, discutir em conjunto, construir esse conhecimento de como de como se torna, quais os impactos na sociedade. Então, a gente estava falando de estresse, né? O que acontece, por exemplo, é quando a fonte de estresse ela é aguda, ela é extrema. Então, eu tenho uma fonte de estresse muito forte. Um estresse, eu tenho uma perturbação, eu tenho um material, uma tensão muito forte, uma pressão muito forte. A primeira ideia, aquela mais grave, é de que quando a fonte, a tensão é muito grande, eu vou ter um rompimento do material, vou ter uma quebra, eu vou ter um colapso do material, né? Então, é natural quando o organismo, o corpo, a gente está falando, eu estou fazendo essa relação entre física e a saúde, porque fica mais fácil compreender, mas é natural quando um corpo é tensionado que vai ter o estresse. E aí, quanto maior a tensão, maior o estresse. Mas quando acaba essa perturbação, ou seja, eu tiro essa fonte de tensão, o estresse também acaba. Então, assim, se eu tenho estresse num determinado corpo, se eu tenho tensão num determinado corpo, eu vou ter estresse. Se eu tiro essa tensão, o estresse é eliminado. Quando esse estresse é demasiadamente grande, eu posso entrar em colapso, eu posso rachar, eu posso quebrar o corpo, né? E assim, da mesma forma também, quando o estresse é constante. Ou seja, eu tenho uma tensão constante, uma tensão o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O nível de estresse está alto o tempo todo também. Então, se o estresse nunca para, o corpo começa a tentar antecipar essas situações, começa a tentar entender. Então, assim, da mesma forma que a água, né, a gente fala do ditado da água, que na rocha, a água vai moldando a rocha, o estresse, mesmo que não seja agudo, mas que seja crônico, seja prolongado, ele acaba afetando a saúde como um todo, se a gente estiver falando na saúde. Se a gente estiver falando dos materiais, o estresse recorrente acabaria, a tensão recorrente acabaria também causando uma fratura, que é uma quebra, né? Então, é mais comum, quando você tem uma repetição de estímulo, o cérebro começa a imaginar e começa a tentar antever o que pode acontecer. E quando você tem a fonte de estresse, tira, o estresse passa. Quando você tem a fonte de tensão, tira e o estresse passa. Mas quando o corpo começa a tentar se preparar para uma nova fonte de tensão, acontece o que a gente chama de ansiedade. Então, assim, o burnout se relaciona com a ansiedade dessa maneira. Então, quando o corpo começa a ter uma tensão constante, ele começa a tentar antecipar o que pode acontecer, começa a criar essa sensação, ou seja, como se o estresse acontecesse sem uma fonte de tensão. Isso é, no caso, a ansiedade. Então, é a antecipação de uma possível tensão. Então, é muito comum, por exemplo, que quem apresente burnout também apresente ansiedade, ainda que sejam coisas diferentes. E da mesma forma que o estresse, também o estresse prolongado, o estresse recorrente, pode também impactar na ansiedade. Lembrando que não é a mesma coisa, mas uma acaba influenciando na outra, ou seja, são caminhos separados. Uma pessoa pode ter burnout e não ter ansiedade, uma pessoa pode ter burnout, pode ter estresse e não desenvolver ansiedade, uma pessoa pode ter ansiedade ainda com um nível de estresse de certa forma controlado. Tá? Então,
A ansiedade é uma resposta, né, uma resposta antecipatória do estresse. É como se o organismo, o corpo, estivesse preparando para uma tensão futura. E aí, quando você tem essa fonte de estresse extrema, ou ela não é tão extrema, mas é constante, acontece o que a gente chama de exaustão. Ou seja, é como se tivesse acabado literalmente o combustível. Daí vem o que a gente chama de burnout. Tá? Você pode passar a linha, por gentileza? Então, só para não ficar atrapalhando aqui, tem essa diferenciação, né? O estresse é a resposta natural de adaptação do organismo à situação de pressão ali, uma ameaça. A ansiedade é a antecipação dessa situação, então antecipa o que pode acontecer, então não necessariamente naquele ambiente. E o burnout já é uma síndrome relacionada ao esgotamento, ou seja, gastei tanta energia interna, consumi tanto do meu combustível que simplesmente acabou. Zerou. Pode passar, Lilian? E aí, coisas interessantes do burnout, né? O Brasil é o segundo país do mundo em burnout, né? Tem o ISMA, que é o International Stress Management Association, gastei meu inglês agora, hein? Que fala que 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com burnout. Alguém tem noção de qual é o país que tem o maior o número um em burnout? Lembra que o burnout ele tá muito associado à ideia de cobrança interna. Que Ah, povo se China, cobra? China. Quase. A China é terceiro. Japão. Ah, Aí é um absurdo, né? O Brasil tem 30%, Japão 70%. E isso ajuda muito a entender muito da característica do burnout, né? Tipo, engraçado que a gente fala que o brasileiro é um povo assim mais descolado, mais tranquilo, mas é o segundo. Então, o Japão é o número um. Aí vem Brasil, China, Estados Unidos, Alemanha. Tudo isso fonte da ISMA, tá? 72% da população brasileira sofre algum tipo de sequela relacionada ao estresse. E 92% declara que não tem condição de trabalhar, mas continua no trabalho. A gente está falando 92% dessa população da pesquisa continua no trabalho com medo de ser demitido. Então, mesmo sem ter condição. Ou seja, acho que não tenho condição, tem alguma coisa que me impede, uma doença, por exemplo, mas eu não posso deixar de ir no trabalho porque eu tenho medo de ser demitido. Também fala que 90% pratica o presenteísmo. O presenteísmo é aquela ideia, a pessoa está presente, mas a mente está fora do lugar. Está no trabalho, mas está pensando em outra coisa. Ou seja, queria estar em qualquer lugar do mundo, menos no trabalho. A mente está vagando ali. A pessoa está fisicamente no trabalho, mas não está lá dentro do trabalho. Né? E aí tem um fato interessante que tem uma pesquisa que fala que mais de 584 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais em 2023. Está falando de 500 mil de afastamento no ano passado, no ano retrasado, né, dia 20, 2023. E isso dá um prejuízo, aí, segundo a ISMA, de 180 bilhões para as empresas. Né? Claro que a ideia aqui não é focar nas empresas, mas, ou seja, as faltas e a perda de produtividade vai impactar em 180 bilhões. Mas por que a gente fala da empresa? Porque se mexe no bolso da empresa, a empresa começa a fazer alguma coisa. É interessante falar do burnout porque mês passado começou a implantação da NR1, que é a ideia do trabalho psicossocial dos trabalhadores. Tá? Então, esses são os dados do burnout. Aí você deve estar perguntando, tá, esse monte de dados, mas o que é burnout? E aí, você pode passar agora, mas o que é o burnout? Né? O burnout, como eu estava falando, é a questão do esgotamento. Então, eu tenho consumir tanta energia, tanto combustível, que simplesmente não sobra. E olha que é uma coisa interessante, que é pouco divulgada. A gente tem uma ideia de que o burnout, você acaba a energia e você não consegue fazer mais nada. Você chega em casa e só quer dormir, só quer. Às vezes não. É muito comum, por exemplo, que o burnout você acaba a energia com relação ao trabalho, então tudo que é relacionado ao trabalho fica mais difícil, mas você consegue desenvolver uma outra atividade, você consegue praticar um esporte, consegue ir para academia, consegue fazer coisas fora do trabalho. Então, vale lembrar que o burnout é uma condição específica relacionada ao trabalho. Então, é o esgotamento relacionado ao trabalho. Então, assim, quando a gente fala de burnout em inglês, é a ideia de acabar o combustível, de esgotar, né? Esgotamento total. É, assim, ele acontece quando alguém é exposto a um nível alarmante aí de estresse, ou aquele agudo ou crônico por um tempo que é um tempo prolongado. Então, a exposição ao estresse no trabalho é a caracterização do burnout. É interessante falar que o burnout, ele apesar de não ser esse nome, mas ele tem a psicologia já se debruça nisso há muito tempo. Tem alguns casos, por exemplo, em 1953, tem Schwartz e Will que fala de uma enfermeira que começou a ficar estafada com o trabalho e falou, não quero mais trabalhar com isso, então já tem esses relatos, ainda que não tenha esse nome. Em 60 aparece a Burnout Case, né, que é um 1960, Graham Greene, que ele escreve uma publicação de a Burnout Case, falando também de um arquiteto que estava estafado com o trabalho dele que não aguentava mais. Mas o termo mesmo ficou cunhado com Herbert Freudenberg, que é 1974. Ele cria um estudo lá, né, que chama Staff Burnout.
que fala exatamente disso. E pensando ali desse estudo, ele está muito relacionado aos trabalhos e serviços relacionados à saúde. Então, ali a gente está falando de médico, enfermeiro. Então, ele popularizou, começou a difundir essa questão às pesquisas, e aí acabou consolidando esse termo burnout, né? Então, e o burnout ficou tão consolidado que é quase que um sinônimo de profissão estressante. Alguém fala de alguma profissão estressante, fala profissão do burnout, alguma coisa aí. Agora, olha que interessante, né? O burnout é uma doença, a gente pode chamar de doença, existem estudiosos que vão debater isso, a gente pode até falar um pouquinho depois, mas ela é reconhecida pela OMS somente em 2022, então é muito recente, tá? Então ela está no 1º de janeiro de 22, aí a OMS reconhece o burnout, né? E é uma doença ocupacional, tá? Então, ou seja, ela não é uma doença considerada uma doença mental, né? Ela é ocupacional. Ela não tá no DSM, mas aparece no CID, né? E no CID ela literalmente aparece como uma síndrome resultante de um estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. A ideia não é o que acontece no trabalho, é a incapacidade de gerenciar o que acontece no trabalho. Então, é assim que é a descrição. E síndrome fala exatamente da ideia de que não é algo fixo, não é algo que acontece, por exemplo, e tem uma explicação lógica. A síndrome é um conjunto de coisas que acontece lá para explicar uma situação. Então, é exatamente assim. Ah, e aí, quando a gente fala, por exemplo, do burnout, o que é importante entender? Também os sintomas, mas existem vários, né? Aí você passa, por gentileza, ali, né? Eu quero passar isso é um pouquinho mais breve essa situação do burnout, porque eu acho que a parte mais interessante é a discussão, né, cultural, né? Então, basicamente, ele vai seguir um tripé ali que é exaustão, cinismo e ineficácia, né? Então, eles funcionam como uma âncora assim dos sintomas, que vai funcionar também como a questão do diagnóstico do burnout, né? Uh, Só que existem vários sintomas atribuídos, várias coisas relacionadas. Quando a gente fala de esgotamento não é uma coisa tão tangível, é mais subjetiva. Então a gente tem muitas dificuldades, né? Tipo, esgotamento, de classificar ele. Quando a gente fala do principal, né, que a gente fala de exaustão, a gente fala esgotamento completo, sem recursos físicos e emocional para lidar com as tarefas. Ou seja, a exaustão não é só física, tá? Ela é sobretudo emocional também. Às vezes o trabalho é físico, mas o burnout está mais ligado à questão da exaustão emocional, ainda que possa fisicamente influenciar também. O cinismo, que é o segundo aspecto, insensibilidade, falta de interesse e postura negativa diante de dificuldade. É aquela questão de ficar ausente ali, né? Então, é como se o cérebro já não aguentasse mais tanto sofrimento do lugar, do ambiente, e ele cria um mecanismo de defesa baseado na distância, ou seja, eu não tenho interesse, eu não me preocupo, eu tenho uma postura mais negativa com relação ao trabalho. E isso, logicamente, vai aumentar o distanciamento. E por último, que é a ideia da ineficácia, ou seja, nada do que eu faço não adianta, esse trabalho não tem sentido, não tem. É um trabalho que não tem propósito, a ideia de que o trabalho não serve para nada. Então, atenção e concentração reduzida, sensação de ser desqualificado, incompetente, improdutivo, todo o restante do diagnóstico se apoia nesses 3 pilares. Então, é como se o sujeito ele olha para ele mesmo e fala: não sou capaz de fazer isso, eu não tenho essa capacidade, o, eu não tenho habilidade para desenvolver essa situação. Então, basicamente, a base que é a estrutura do burnout se baseia nesses 3 tópicos aí, tá? E aí, quando acontece o burnout, tem vários desdobramentos, que a gente pode ver no próximo slide aí. Desdobramentos também relacionados à questão cognitiva, o sequestro da atenção, né? Ou seja, o estresse ele faz a mente ficar focando só nas ameaças. Então, eu não consigo me concentrar em coisas produtivas, em coisas boas. Eu sempre minha mente está sempre, a atenção está sempre focada em coisas negativas. Então, eu tenho dificuldade de concentração, de foco em outras coisas. Tem também lapso de memória, é muito comum, burnout, a pessoa ter esquecimento, ele por causa do excesso de cortisol no hipocampo, né? Então, é como se blindasse, ele criasse uma barreira. Então a pessoa simplesmente dá um apagão, ela não lembra de coisas básicas do dia, não consegue articular coisas que ela faz diariamente, simplesmente não acontecem no ambiente de trabalho. E olha que interessante, quando a gente fala de lapso de memória, a pessoa imagina a situação de você estar trabalhando e algo que você sempre soube desaparece. Então a pessoa não consegue lembrar de uma fórmula, por exemplo, do Excel, e aí some da cabeça dela. Ela começa a criar
fica apavorado, fala assim, eu perdi, é como se algum tivesse alguma coisa errada, eu tenho algum problema com relação à memória. Mas basta que ela saia do ambiente de trabalho, a memória funciona normalmente. Mas essa associação do ambiente de trabalho, o estressor, faz com que, por exemplo, o nível de cortisol suba e aí bloqueie, por exemplo, o hipocampo que tem acesso às memórias. Né? A pessoa também, nessa questão dos sintomas cognitivos, ela começa a perder a capacidade de resolver problemas, né? De tomar decisão simples, ela fica comprometida cognitivamente, nesse caso. Também tem aqui que a gente fala no cluster B aqui, que são os mecanismos de enfrentamento, mas que não são saudáveis, porque tem mecanismos de enfrentamento saudáveis e esses. E o primeiro talvez seja a síndrome do eu não quero, que é a evitação, né? Eu não quero pensar nisso, eu não quero ir. A pessoa vai para o trabalho, fala, não quero estar no trabalho, ela tá dentro do trabalho, mas fica olhando para o relógio, eu quero voltar para casa, ela quer se afastar desse. É, ela quer evitar a qualquer custo essa fonte que ela entende que é a fonte de estresse. Tem também a questão dos mecanismos de defesa não saudável, que é o abuso de bebida, de substâncias, né? Então a pessoa pode focar no álcool, no tabagismo, café, açúcar, gordura, seja lá o que for, mas ela vai buscar uma outra fonte ali para tentar evitar tudo aquilo, tentar não pensar na situação como um todo. Automaticamente ela pode ter também questões do apetite. Então, a pessoa pode engordar ou pode emagrecer, ou você vai ter uma alteração no apetite. Na libido também, com relação à sexualidade. A pessoa pode desenvolver também um controle mais punitivo. Então, ela começa a tratar os outros com menos paciência, pode ficar mais rigorosa, ter um controle mais hostil, para mascarar, de alguma forma, a própria exaustão. E também ela pode ampliar conflitos com isso, né? Vai ter mais briga no trabalho, ou de alguma forma ficar mais desligada, ela ficar mais passiva. Então tem essas mudanças. Por isso que existem muitos desdobramentos aí da questão do burnout. E como é que o burnout é diagnosticado? Isso é bem interessante. Pode passar a linha, por gentileza. Nota que eu comentei que o burnout não está no DSM. Por quê? Porque a gente está falando de saúde mental e o burnout não é classificado como uma doença mental, e sim como um ocupacional. Eu já falei que ela está no CID-11, então a gente fala, eu falei que ela é uma síndrome porque ela não é uma doença específica, não tem uma causa, um agente biológico ali que é identificado para ter uma doença. É um conjunto de sinais que se manifestam, né, e criam, por isso é chamado de síndrome, não a doença de burnout, mas a síndrome de burnout. Ela vai atacar, por exemplo, fisicamente com dores, insônias, vai ter a questão de esgotamento, a pessoa tende a ficar mais isolada, ela tende a perder rendimento no trabalho. Então, várias coisas acontecem na questão do burnout. Como que a pessoa ali diagnostica com o burnout? Quem deve diagnosticar é o psiquiatra, é o médico. Né? O médico, ainda que o psicólogo tenha, né, a capacidade de fazer isso, a gente tem uma questão que tem algumas coisas que o psicólogo não pode fazer. Por exemplo, não que não pode, mas não tem é como se pudesse, mas não pode. Né? Então, para fim legal e trabalhista, tipo o afastamento do INSS, ou a emissão do CAT, por exemplo, o psicólogo não tem validade nenhuma. Ele pode fazer um laudo lá e dizer, e simplesmente ele é rasgado, é desconsiderado. E aí, sendo que, nesses casos específicos, a validade é basicamente do médico psiquiatra ou médico do trabalho. Então, basicamente, como é que é o diagnóstico aí do burnout? Ele vai ser uma avaliação clínica. E nessa avaliação clínica, é muito comum a utilização de um teste. Né? Na verdade, não é um teste, mas é mais um inventário. Um inventário muito, muito difundido que é chamado de MBI, que vem da sigla da pessoa que desenvolveu esse MBI, que o sobrenome dela é Maslach. Então seria Maslach Burnout Inventory, que é o inventário de burnout da Maslach. Ela é Cristina Maslach. Né? Ela é tão apontado como referência do burnout, que a definição do CID do burnout é dela, né? Da Cristina Maslach. Então ela é uma psicóloga social e é apontada como autoridade aí no mundo. Ainda que tenha algumas restrições, algumas coisas, mas ela é apontada como uma referência no burnout. O que a Cristina ela fez? Ela separou o burnout nas três esferas que a gente está falando: exaustão, ineficácia e cinismo. Né? Então ela faz um inventário com 22 perguntas, que lembra que o burnout ele vai estar ligado mais à questão do serviço para a saúde, né? Médicos, enfermeiros e tal. Então ele é muito focado nisso. Então quando a gente fala do burnout, com 22 questões, ele é adaptado para isso, no ambiente ali de saúde, relacionado à saúde. Então ela faz perguntas das três esferas. E essas perguntas, cada uma gera uma pontuação. Acho que no próximo slide eu explico aí. Acho que eu colei um teste. Passa por gentileza.
Não, ele tava falando isso. Não, mas acho que eu colei assim. Aí tem lá, tem 22 questões e elas variam de 0 a 6. Então, assim, a pergunta tal, me sinto feliz no trabalho? Zero, nunca. Aí, às vezes, dois, mais vezes, três. Vai ter uma classificação, e quanto maior o número, por exemplo, 6, são todos os dias eu me sinto feliz no trabalho. Então, depois desse inventário vai ter uma classificação que vai dar uma estrutura da pessoa. Burnout, tem burnout, não tem burnout. Mas como uma propensão, porque depois de muitas queixas, fica difícil falar, por exemplo, da ideia de que tem burnout ou não tem burnout, mas aí serve para guiar, por exemplo, uma avaliação clínica. Então, esse MBI ele foi desenvolvido em 1978, em conjunto, né, o Maslach não fez sozinho, mas são 22 questões, separando nesses três aspectos. Então, basicamente seria assim, zero, nunca, imaginando a pergunta, né? Uma vez ao ano ou menos. Dois, uma vez ao mês ou menos. Três, algumas vezes ao mês. Quatro, uma vez por semana. Cinco, algumas vezes por semana. E seis, todos os dias. Existem, eu vou no próximo slide eu mostro, mas existe também o MBI generalista, que é o MBI GS. Esse que eu estou falando da saúde, ele é conhecido como MBI HSS, tá? Que é o de 22 questões. Esse mais generalista, que a gente usa para outras profissões que falam da saúde, ele tem menos perguntas, é menos direcionado para a questão da saúde e focado para o trabalho, para a indústria. Passa por gentileza, eu acho que eu copiei aí. Pronto, eu não consegui colar, mas só para vocês terem curiosidade aí, uma ideia, né, tipo de pergunta, né? Sinto-me emocionalmente esgotado com o meu trabalho? Aí, se eu quiser, por exemplo, nunca me sinto esgotado, aí zero. Sinto uma vez por ano ou menos, e aí você vai usar esse critério lá de 1 a 6 para responder cada uma delas. E no final a somatória vai te dar essa propensão aí com relação ao. Mas isso é só por curiosidade, eu não vou ler tudo isso aqui, porque não faz sentido, a gente não vai diagnosticar ninguém aqui. Pode passar ali, né, por gentileza. Aí a gente fala, pô, a gente entende como funciona o burnout, né? Então, como faz o diagnóstico. E aí, o que influencia, que aí foi uma coisa que a Lilian estava falando, sobre mudar de trabalho, mudar uma atividade pode impactar no burnout? Sim. Inclusive piorar o burnout. A ideia de que mudar, se você tem uma situação, é importante a mudança. E qualquer mudança pode ser benéfica ou maléfica. Né? Então, que fatores contribuem ali para o burnout? Basicamente, a gente pode dividir em fatores externos e internos. A ideia é que é o seguinte, né? Vocês acham, e lembra, eu quero a participação. Vocês acham que o burnout é mais externo ou ele é mais interno? São os aspectos que têm maior influência, externo ou interno? Eu acho que, vou dar minha opinião aqui, né? Eu acho que é interno no sentido da pessoa estar sem condição emocional de aguentar a situação externa que está acontecendo. Assim, eu penso que talvez seja isso, né? Será isso, não? Bom, mas que é uma coisa, é uma espécie de provocação, né? Tem aqui no slide. Né? Por que duas pessoas submetidas às mesmas condições de trabalho podem reagir de forma diferente? E aí justifica essa sua resposta. É uma condição interna. A condição interna, por exemplo, faz com que uma seja mais resistente do que a outra. Mas ainda assim, o aspecto externo também é decisório para o burnout. Ou seja, na verdade, o que a gente está falando é que as duas coisas influenciam. Então, quando a gente fala do burnout, é uma colisão da parte interna com a externa. Então, o gatilho externo vai ser o ambiente ali, a questão do trabalho. Então, se ele é um ambiente estressor, a probabilidade de desenvolver o burnout é muito maior. A fonte de estresse vai ser maior. Agora, os recursos internos vai ditar o quanto eu aguento, o quanto eu posso ser pressionado, o quanto eu posso ser tensionado. Então, quando a gente fala do burnout, a gente fala das duas esferas, tanto para contribuir, né, para piorar o burnout, como para melhorar o burnout. Né? Se a gente pudesse pensar, por exemplo, numa receita do burnout, a gente tem algumas características que fazem, que influenciam nesses aspectos. Se a gente pensar, por exemplo, nas questões externas, por exemplo, a gente pode pensar o seguinte: um trabalho relacionado a. Bom, o slide acho que tem uns apontamentos, acho que tem a divisão de externo, pode passar. Pronto, aí, ó. Sobrecarga de trabalho, falta de autonomia, injustiça organizacional, ambiguidade de papéis, conflitos interpessoais, cultura da disponibilidade permanente. Isso é uma coisa que a gente vai falar com mais cuidado lá na frente. Aspectos do ambiente e falta de suporte. Ou seja, é tudo aquilo que não necessariamente ali eu estou envolvido, que depende exclusivamente de mim. Eu posso ser uma pessoa extremamente resiliente,
Mas, por exemplo, eu posso enfrentar um trabalho, uma fonte de estresse que eu simplesmente não dá para não dá para dar conta. Eu posso ser submetido a uma situação. Imagine, por exemplo, como é para um vigilante de uma agência bancária, por exemplo, um assalto, um sequestro. Como é que você tipo mensura isso, né? A pessoa ela é muito preparada, ela faz terapia, ela tem atividade de lazer, cuida do sono, da alimentação. Como é que e aí ela passa num sequestro, num assalto ali? Como é que faz? Né? Tipo, então simplesmente é a ideia das duas coisas. Tem coisas que dependem da gente, tem coisas que não dependem da gente. Quando a gente fala disso, por exemplo, a gente fala de sobrecarga de trabalho, né? Aí vai ter excesso de demanda, carga horária exaustiva, acúmulo de função, tem gente que faz 3, 4, 5 funções, a pressão é muito grande dentro do trabalho, ou existe julgamento, as pessoas ficam julgando e cobrando o tempo inteiro, a pessoa não tem pausa no trabalho, está relacionada à sobrecarga também, jornada muito, muito extensa, e quando tem aqueles objetivos, aquelas coisas que não é alcançável, a pessoa fala assim, olha, você tem que entregar tal coisa e você sabe que fisicamente é impossível, está relacionado à sobrecarga. Ou seja, isso aumenta muito. Quando a gente fala, por exemplo, de falta de autonomia, tem a burocracia. A pior coisa, aliás, a pior não, mas uma das piores coisas é a pessoa ela se sentir presa. Ela está travada ali em coisas burocráticas, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue desenvolver, como se ela não tivesse autonomia. Então ela não tem muito controle sobre as decisões, sobre o que pode acontecer, ela se sente impotente. É como se faltasse recurso, ela não pudesse controlar nada do trabalho. Essa falta de autonomia também é um fator. Injustiça organizacional, a gente pode falar, a pessoa não é reconhecida, ela é tratada de maneira desigual, ela não percebe chance de ascensão, ou seja, ela não pode crescer, ela vê, olha, eu estou trabalhando aqui e não vai acontecer nada. Então ela se sente de alguma forma injustiçada. Ou ela não tem nenhum reconhecimento, nem profissional e nem financeiro. Ambiguidade de papéis, a pessoa ela não sabe exatamente o que estão esperando dela, ela não sabe se ela é uma coisa, se ela é outra, se ela faz os dois. Ela tem, às vezes também demanda contraditória, às vezes a pessoa está lá, como é uma frase muito interessante que a pessoa fala, tem muito cacique nessa tribo, tem duas pessoas pedindo coisas diferentes, a pessoa fica, não sabe exatamente o que fazer. Ou a empresa fica mudando, muda a gestão, muda. Não, agora nós estamos focados na ISO, não sei o que lá. Não, agora a gente faz isso, a pessoa fala, estou perdida, ela se sente insegura. Isso também tem a ver com a questão da comunicação. Se a comunicação não é boa, isso vai acabar impactando nessa parte. Uma parte que é muito grande é a parte de conflito, né, esses conflitos interpessoais, tem a liderança que é tóxica, assédio. O assédio é uma das coisas, hoje a gente fala muito disso, mas assédio é terrível, né? Não só esse assédio sexual, mas principalmente nas organizações é mais comum o assédio moral, né? Equipe que é desorganizada, então por aí vai. A gente vai falando da questão da cultura da disponibilidade permanente, que é mensagem fora do horário, a pessoa não consegue se desconectar, o trabalho acompanha ela para onde ela vai, e ela tem uma pressão de estar sempre acessível. Né? Assim, olha, geralmente aqueles cargos assim, você não precisa bater cartão, não. Você não tem. Aqui você é cargo de gerência, liderança, não sei o que lá. Isso é uma abertura para dizer que a pessoa tem que estar disponível para o resto da vida. Ela não pode viajar, ela não pode ir num teatro, ela não pode ir num cinema, ela tem que estar disponível o tempo todo. A Marinês colocou aqui. Por isso, a área de vendas acontece bastante também, na área de vendas. O que acontece muito na área de vendas é a questão de demanda, de pressão por demanda e resultado. Então, assim, eles colocam uma pessoa contra a outra, dizendo assim, olha, você tem uma. E geralmente são metas assim reais, que não fazem sentido. É você exaurir, é você acabar com o combustível da pessoa de propósito, para que quando ela sai, você pega alguém novo lá e faça tudo de novo. Ou seja, você está sugando a pessoa até ela quebrar, né? Até ela simplesmente acabar o combustível. Isso é muito comum em empresas de call center. É uma pressão assim, absurda, absurda. É uma pressão absurda. Aí tem a questão também que pode influenciar no burnout, o ambiente, sabe? O ambiente com a temperatura muito baixa, muito alta, problema na cadeira ergonômica, ou seja, você está o tempo todo desconfortável, você está o tempo todo, a iluminação é estranha, a higiene do lugar, às vezes você vai num lugar, o banheiro é tudo sujo, a água é de tal maneira, isso vai aumentando aquela tensão. A tensão não é tão aguda, mas ela é crônica, porque ela todo dia está vivenciando isso, todo dia você é tensionado, todo dia é uma fonte de estresse. E aí o estresse ele vai consumindo combustível. Quanto mais tensão eu tenho por mais tempo, mais combustível eu gasto. Tem mais falta de suporte, né? A falta de suporte é basicamente eu tenho uma fragilidade financeira ou emocional, ou eu não tenho vínculo social, não tenho relações assim genuínas, então eu tenho menos suporte para lidar com essa situação. Que teoricamente entraria na parte de recursos. Fora os fatores externos que a gente falou, também tem os fatores internos, que está no próximo slide.
E aí né, tem de tudo aí, vou falando, mas assim, é o cara com baixa autoestima, é o cara que atrela, tem muita gente que atrela o valor dele ao resultado que ele produz. Então, assim, se a pessoa no trabalho não conseguiu produzir aquilo que esperavam dela, ela acha que ela não tem valor. Ou seja, o valor dela está condicionado a um resultado. Isso influencia, por exemplo, no burnout. Pessoas que dependem da validação do outro, e aí por aí vai, necessidade de controle, dificuldade de tolerar a frustração. Então tem gente que as pessoas falam que a nossa geração tem. A nossa geração não, né? Porque eu não sou dessa geração, mas as gerações atuais agora têm muita dificuldade de tolerar a frustração, ou seja, não pode ser contrariado. Então, assim, esse tipo de pessoa tem uma propensão maior de desenvolver o burnout. Que mais coisas interessantes aqui, que pessoa também altruísta, que é aquela pessoa que eu quero carregar todo mundo, eu tenho a obrigação de salvar o mundo, essas pessoas também. Por isso, o burnout é muito presente na terapia. Do lado ao contrário. Então, muito terapeuta vai buscar terapia por causa do burnout. Pessoas pessimistas, idealismo também em relação ao trabalho, né? Imagina que a sua identidade é depositada no trabalho, né? Aí você perde o trabalho, você perde a identidade. Então, de uma maneira geral, tem outras coisas também, por exemplo, pessoas que alimentação ruim, qualidade do sono ruim, todas essas coisas relacionadas que a gente pode falar que são negativas, de alguma forma influencia também no burnout. Né? São comportamentos que podem influenciar o burnout. E quando a gente fala do burnout, a gente percebe que tem algumas atribuições que facilitam. Estava falando dos terapeutas, né? Dá para passar ali, acho que na próxima. O que a gente sabe exatamente? O que é mensurável? O que a gente consegue visualizar? É que o burnout está mais ligado à profissão que lida direto com o público. Ali, quando você tem um contato direto, normalmente são as profissões que têm a maior incidência. Né? Ela aí coloca aqui profissionais da saúde, policiais militares. Por que os policiais militares? Fonte de estresse, né? Você está ali o tempo todo, você não sabe se vai ter um tiroteio, se vai ter um assalto, você está o tempo todo em alerta. O tempo todo você é pressionado. Bombeiro, a mesma coisa. Professor tem muita questão da idealização. A pessoa, ela geralmente se forma, ela tem uma expectativa. E aí ela entra em luto, porque ela descobre que aquilo que ela sonhava, aquilo que ela esperava, simplesmente é podado, cortado. Então, tem uma outra forma ali e ela se sente, de alguma forma, olha, não adianta, eu vou fazer aqui, não vai acontecer nada, as pessoas não prestam atenção. Então, tem muito essa questão dos professores também. Então, interessante, assim, eu falei que o burnout ele sempre está ligado à questão do trabalho, mas existem alguns estudiosos que ligam o burnout também no ambiente estudantil, tá? Não é a maioria, mas algumas pessoas falam, é possível, por exemplo, um estudante ter burnout, mas não é o mais comum mesmo, é ligado ao trabalho. E aí a pessoa, descobriu, diagnosticou, sei o que pode, o que não pode, e como que trata o burnout? Aí é o próximo slide. Tratamento, psicoterapia, mindfulness aqui, tem a questão assim, basicamente, você tem que se eliminar as fontes estressoras, né? Então, às vezes está ligado ao ambiente, e normalmente está ligado ao ambiente, e você tem que propiciar recursos. Ou seja, aquilo que de alguma forma vai aliviar. Se a gente pensar na questão do combustível, então eu tenho que diminuir a perda de combustível, então está vazando tanto, eu tenho que diminuir o combustível vazando, e tem que arrumar formas de consumir menos combustível. E nada mais produz recursos do que a psicoterapia. Quando a gente fala psicoterapia, é de uma forma geral. Pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, pode ser um psicanalista. A psicoterapia, ela geralmente envolve recursos. Não só ali para você lidar com o estresse, né, a hipnose é fantástica para essa situação, controle de respiração, mindfulness também é uma linha maravilhosa. Então, ela vai envolver uma esfera mais holística. Quando eu digo holística, é no sentido global mesmo. Você tem que olhar em todas as esferas. Nem sempre você vai poder afastar a pessoa da fonte estressora. Vai dizer assim, o burnout acabou, às vezes aquela pessoa é muito sensível, e aí você vai trabalhar nisso. Por que essa sensibilidade? Aumentar o repertório dela de uma maneira que ela consiga fortalecer ali uma grande parte, para ficar mais, de alguma forma, resiliente. Tá? Então, basicamente, não é muito comum, mas em casos mais graves, utiliza também a questão da medicação tá? no burnout. Não é muito comum. Mas em casos mais graves, você pode começar a medicação. Essa medicação te deixa preparado ali. Lembrando que a medicação é com o médico psiquiatra, e vai te deixar preparado ali para você iniciar um processo terapêutico. Não faz sentido tomar medicação e simplesmente voltar para o trabalho. O burnout tem uma característica assim, a pessoa fala, eu estou estafada, eu estou com burnout e tal, ela pega 60 dias de férias. Aí ela vai viajar, ela faz as coisas, o mundo maravilhoso, nova vontade de viver, descobrir a vida. No primeiro dia que ela volta no trabalho, é como se fosse a mesma coisa, não muda nada. Essa é a diferença do burnout.
E o burnout está relacionado à questão do trabalho. Então, fora do trabalho, sua vida pode ser maravilhosa. No trabalho é aquela sensação de esgotamento. Aliás, isso é um ponto que diferencia, por exemplo, a depressão. A depressão maior, por exemplo, é essa ideia de tristeza, de desmotivação geral. O burnout ele é focado na questão do trabalho. Então não adianta eu tomo um remédio e volto para o mesmo trabalho, da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, sem nenhum recurso extra. Então, se eu tenho um burnout, o mínimo que eu tenho que fazer é buscar esses recursos. E a psicoterapia é a fonte maior de recursos. Pode passar, por gentileza. O que realmente protege a saúde mental? Eu gosto muito, eu como psicoterapeuta, eu gosto muito da ideia da tríade. Eu sempre penso o seguinte: movimentação, qualidade do sono e qualidade de alimentação. Acho que é muito difícil você pensar em saúde mental se você não tem a saúde física. O corpo, o organismo é uma coisa só. Então você tem que cuidar de cada aspecto. Então, basicamente, se você tiver isso, você já tem um bom caminho aí, já está bem encaminhado. Então, mas tem outras coisas, por exemplo, que ajudam, né, na questão, e principalmente contra, é como se fosse aquilo que eu estou falando, diminuir o consumo do combustível. O que é que diminui o consumo do combustível? Sono, exercício, atividade física, atividade prazerosa, conexão, autoconhecimento. Então, inteligência emocional. Inteligência emocional é eu aprendo a me comunicar, eu sei que uma ideia, eu sei que um feedback não fala sobre mim, fala sobre a pessoa, eu sei o que a pessoa. Então você começa a entender exatamente e vai ganhando recurso. Então você vai aumentando o repertório e vai ficando mais cascudo, mais resiliente. Então, tá aí, de uma forma mais descritiva, mas falando de muitas coisas que vai te ajudar e vai, de alguma forma, blindar. Então você pode olhar coisas que não estão aí, mas que é importante, a espiritualidade, o trabalho de você, de propósito, às vezes você ajuda o próximo, você se conecta com o próximo de forma genuína. Então, ter amigos, ter familiares próximos, tudo isso de alguma forma vai impactar nisso, tá? A ideia, basicamente, quando a gente fala disso, é buscar o equilíbrio. Eu gosto de pensar nessa questão do burnout, na saúde como um todo, como uma balança. Sabe aquelas balanças antigas que são dois pesos? Assim? Acho que o próximo slide, se não me engano, foi uma balança. Pronto. Então, aí você pensa o seguinte: tem um lado esquerdo aí, se você olhar do slide, o lado negativo, o lado direito, o lado positivo. Ou seja, o que vai pender para o burnout, para essa parte? A gravidade do evento, a situação. Então, se o evento é grave, se ele funciona por muito tempo, é persistente, e a situação como um todo vai influenciar nisso. Então, quanto maior a tensão, maior a fonte de estresse, quanto maior a fonte de estresse, maior a probabilidade do burnout. E também a sensibilidade do indivíduo, que é um aspecto interno. Se eu sou muito sensível a essa situação, eu vou desenvolver o burnout. Se eu sou mais resistente, eu tenho menos chance. E aí, do lado positivo, o suporte externo. Os suportes externos são todas aquelas coisas. Então, um ambiente de trabalho, um ambiente com boa iluminação, com boa temperatura, com o conjunto amistoso, sem metas ilusórias, eu sou bem remunerado, tudo aquilo que é o mundo da fantasia que a gente adora. E os recursos internos. Então, quanto mais recurso interno, mais forte ou mais resistente ao burnout. Então, veja que não é uma coisa matemática, mas te ajuda a nortear a ideia de que o burnout não acontece quando a carga aumenta, quando fica tudo pesado. Mas às vezes é por muito tempo. Então, a mesma carga mais baixa, mas quando ela fica muito tempo, ainda incide essa questão do burnout. Quando a gente fala de recursos internos, tudo que vai ampliar o seu repertório, que vai te dar respostas mais assertivas diante do estresse, a gente pode considerar como recurso. Eu escrevo um livro, é um recurso. Eu assisto uma peça de teatro, eu sexo, eu namoro, eu dou um beijo. Tudo isso, de alguma forma, é um recurso, tá? Então, a ideia é equilibrar. Então, se eu aumento a quantidade de recurso interno e melhoro o suporte externo, eu elimino a chance, ou diminuo a chance de desenvolver o burnout. Então, dividir assim, esquerda e direita para ficar mais fácil, tá? Eu acho que é isso. A próxima é bem interessante. A gente está chegando no finalzinho, e aí é para refletir. Se nossos avós trabalhavam mais horas e enfrentavam condições muito mais duras, por que hoje falamos tanto de ansiedade, estresse e burnout? Será que éramos mais fortes? Éramos, eu estou falando, 3, 4, 5, 10 gerações atrás. E não me deixam ficar sozinho, por favor. Eu quero, se possível, todo mundo fale alguma coisa aí, nem que. Eu não sei. Será que é porque antigamente não tinha rede social? Pô, não sei, pode ser. Porque a rede social, ela nos deixa mais assim, como é que se diz? Menos concentrados, com mais atenção nas coisas externas, e aí a gente não olha interno, não sei. A gente precisa pensar que a rede social é bem recente, né? O burnout, como eu te falei, na década de 50 já tinha alguma coisa, 70 ele foi consolidado. Naquela época não existia a rede social. Ainda assim, eu acho que essa visão que você tem, eu acho que ela Mas faz tinha muito... televisão. Exato.
exato. Que também era uma rede social. Na realidade acaba sendo, né, uma rede social. E também o próprio dinamismo que a gente tem hoje em dia, né, ou né, de 70 para cá, vamos lá dizer, e começou a ter um dinamismo muito grande que, por exemplo, quando se descobriu o Brasil, levou não sei quantos dias. Agora, que navegou pelo mar. Hoje em dia você não navega pelo mar, você vai de avião em 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, você já está na. Então, quer dizer, esse tipo de informação, eu acho que acaba sufocando um A pouco as velocidade da pessoas. informação, né, André? A velocidade, de repente. Legal, legal, legal. Agora, uma reflexão. Alguém quer mais alguém? Senão eu continuo aqui. Não pode seguir. Olha que interessante, né? Você ia trabalhar. Antigamente, o que determinava. A gente está falando de várias gerações, era o sol, né? Então, tipo, o sol tá baixando o sol e aí chegou a hora de parar. Então, tinha uma delimitação clara. Se a gente está falando dos nossos avós, a gente está falando do cartão de ponto. O cartão de ponto era o que dividia o trabalho do ambiente fora do trabalho. Então, era a divisão ali, era o limiar que dividia o trabalho fora do trabalho. E o que aconteceu com essa divisão hoje, né? Se a gente pensa no mundo, quando a gente fala da globalização, acabou a fronteira. Então, assim, do que é o trabalho e do ambiente externo. Então, o escritório hoje está dentro do telefone, do celular. Então, se você pensa na dinâmica, assim, né, na capacidade, a gente tem que estar o tempo todo produzindo. E outra, aí a ideia de todo esse contexto, que é a ideia da reflexão, de como é essa cultura, é a gente pensar que está ocupado, eu estou ocupado, eu trabalho, quase que um status, né? Eu sou importante, eu estou ocupado. E a pessoa que está em descanso, ela é quase que marginalizada, criminalizada. Né? A ideia de que a gente vê o tempo todo, não, aqui é trabalho, aqui eu trabalho 24 horas, meu nome é trabalho. Então, a gente tem uma cultura de hipervalorizar, por exemplo, essa ideia do veja, eu tenho muito cuidado para não parecer, olha, vamos todo mundo ficar agora e acabou o trabalho. Não é essa romantização. Mas a ideia de que o mundo hoje, a gente não tem a capacidade mais de separar. Então, quando eu falo assim, a pergunta é provocativa, será que éramos mais fortes? A verdade é que não tem uma lógica, assim, não dá para saber se éramos mais fortes ou não, porque não faz sentido. Ah, o que eu acho que é diferente são as formas de sofrimento. Antigamente, você tinha, tipo, a gente está falando de 80, 90 anos atrás, a gente está falando de guerra, de fome, de mortalidade infantil, de violência. Uma geração que sofria demais. Mas era um sofrimento muito mais físico ali também, né? Ou seja, as pessoas podia trabalhar 10 horas na lavoura, mas era limitado ali. E aí um fenômeno que eu acho interessante, que é a ideia do trabalho como uma construção social. Não só como o trabalho é a fonte de renda, né? Então, assim, o trabalho, eu ganho dinheiro, então a pessoa trabalhava basicamente para comer. Depois a pessoa trabalhava para ganhar dinheiro. Aí hoje, com esse monte de coisa, a pessoa ela tem que chegar em casa, responder 120 mensagens do WhatsApp, 80 e-mail, tem os relatórios, tem um indicador de desempenho, tem as metas que não bateu, tem as reuniões. Cara, as empresas fazem 50 reuniões num dia. Sabe? A pessoa, ela já vê o barulhinho da chamada da reunião, ela já começa a ter um piripaque ali, ela fala, cara, que tipo de vida é essa? Então, a gente, na verdade, fica extremamente sobrecarregado. E aí, sobrecarregado, mas antigamente sobrecarregava, a pessoa trabalhava, vai carpinar um terreno, a gente ouve muito isso, né? Vai carpinar um terreno. Então, a gente tem um monte de informação que de alguma forma, desvalida essa ideia de descanso, de você ter uma vida tranquila. É como se fosse proibido descansar, é como se fosse proibido relaxar. Então, quando a gente fala, se a gente era mais forte, eu acho que a gente tinha estressor diferente. O trabalhador rural, ele também adoece, ele também vai ter depressão, ansiedade, abuso de álcool. É muito comum, meu avô não ia no psicólogo, meu avô não fazia terapia. Era abusivo, era alcoólico. Então, aí a gente começa a entender como que eram, talvez dores diferentes, sofrimentos diferentes, mas a gente vai renovando isso, né? E o cérebro ele não vai avançar com essa velocidade que a globalização fez. Os nossos avanços, eles são muito pequenos. E, em contrapartida, o mundo vai mudando de uma maneira muito rápida, porque fica difícil. Então, você está o tempo todo sendo notificado, excesso de informação, excesso de cobrança, você se sente inseguro. Então, você tem pressão para todo lado. Tem menos privacidade também, né? Também, também. O maior
como é que se diz? O mote ali da pessoal da velha guarda é sobreviver. Né? Eu preciso sobreviver, eu preciso comer. Hoje a pessoa, ela, de alguma forma, ela tem outras pressões, né? Então ela precisa pertencer, ela precisa se reafirmar, ela precisa aparecer. Tem coisas que não fazem, que são problemas atuais que não eram na época. Né? Eu não gosto muito da ideia de dizer que eu não acho que eu sei o que é melhor para cada um. Então, eu não gosto muito da ideia. Eu vejo que tem psicólogo, principalmente. Olha, se tem um trabalho assim, tá te adoecendo, saia. Então, assim, eu acho que às vezes dá para sair, às vezes não dá. Então, o mundo real, às vezes é um pouco mais complicado. Então, eu gosto da ideia de repertório, de você ampliar o repertório e falar, eu tenho outras possibilidades. Eu acho que deve ser um dos últimos, mas o próximo slide, que é a ideia de que é exatamente isso que eu estou falando, que não é a questão de O você. Jefferson, a Marinês colocou aqui que o BlackBerry, quando apareceu, era rádio, e-mail, telefone. Ou seja, a empresa, o cliente, tinha um só lugar, várias formas de entrar em contato, como hoje também tem o WhatsApp e o e-mail, né? Sim, sim. É exatamente aquilo. Antigamente, eu estou falando isso de 50 anos atrás, você batia o cartão, acabou. Quem que tinha celular há 50 anos atrás? Tudo era, você pegar, eu não tô falando, se você voltar há pouco tempo, tô falando 80, 90 anos, você tinha que mandar era telex para chegar lá, para vir em alguns lugares com um cavalo para chegar uma informação. Então, assim, e as pessoas viviam, né? Às vezes a informação demorava 3 dias para chegar no lugar e viviam. Aí Hoje a hoje, conexão tá uma coisa de louco, né? Excesso de pois é. conexão. Eu tô aqui, eu atendo na clínica e eu trabalho sozinho, né? Tem outros psicólogos aqui, mas eu trabalho sozinho, então eu não tenho uma secretária e tal. Às vezes eu sou xingado de paciente que manda mensagem, fala, pô, eu mandei mensagem faz 30 minutos e você não respondeu. Eu não sei nem o que dizer, me desculpa por existir, por É a trabalhar. pessoa que tá imediatista. As pessoas estão Exato, é imediatistas. uma cobrança muito grande. Eu vejo em relacionamento também, a pessoa, eu mandei mensagem no restaurante. Se você está no restaurante, eu não vou ligar o telefone, eu não vou deixar o telefone na Você mesa. é obrigado a estar olhando para a rede social o tempo todo para responder a todas as pessoas que entram em contato. E as pessoas não têm noção da quantidade de gente que a gente tem no ambiente, não é só ela, né? Exato. E o que acontece com essas microtensões, né? Você tem rede social, o chefe, é a pressão por pertencimento, é o status, é a pessoa que tem um recorte da vida dela, parece um trailer de novela. São essas microtensões que fazem com que você comece a, tipo, tem alguma coisa errada na minha vida. E você começa a sentir de alguma forma. E aí você começa a depositar no trabalho uma expectativa, uma esperança de que ele não tem essa função. Que não tinha, pelo menos. Acho que talvez eu não posso dizer que não deveria ter, mas assim, para algumas pessoas sim, mas nem todo mundo pensa da mesma maneira. Então, algumas pessoas querem um trabalho para trabalhar, e outras pessoas enxergam como um propósito de vida, e tudo bem. Tá? É, agora, o próximo slide, Lilian, que é isso, que é a cultura do desempenho, é a cultura da produtividade. Né? O que é isso exatamente? É a ideia de que você vence se você produz. Aliás, eu acho uma coisa interessante, e às vezes é triste para um psicólogo, um terapeuta, que é a ideia de você deixar a pessoa de alguma forma funcional. Você deixa a pessoa para ela simplesmente existir. Porque muitas pessoas, a característica de saúde e doença não tem a ver com a percepção dela do que ela sente. A saúde e a doença está mais atrelada se ela é produtiva, ela é saudável, se ela não é produtiva, ela é doente. E isso é uma coisa terrível. Né? É uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão como psicólogo, como terapeuta, a ideia de pensar assim, eu estou servindo a quem? Né? O que eu enxergo como saúde? Saúde não é ausência de doença. Mas muita gente não sabe disso. Que é a ideia de a pessoa é saudável se ela está trabalhando. Então a gente prepara a pessoa ali numa vida, às vezes, medíocre. Quando eu digo medíocre, literal ali na questão assim, olha, eu não mediana para fazer as coisas, a gente prepara ela para o mercado de trabalho para ela ser útil. Como se isso fosse sinônimo de saúde. E não é. E aí a reflexão, que assim, essa frase eu acho que ilustra bem essa ideia de trabalhe enquanto eles dormem. Maravilhosa frase. Enquanto todo mundo está dormindo, vai trabalhar. É, é a glamorização do- da questão do desempenho, da produtividade. Então, você tem que. E aí, se você olhar falando do que a gente estava falando, da disponibilidade, da cultura da urgência, eu quero agora, você não me responde. O sequestro da atenção está relacionado a. Eu não consigo prestar atenção no aqui e agora, porque o tempo todo eu estou pensando no que vai acontecer, nas coisas que. Planejando, vai ter mais uma reunião, vai ter mais um evento, vai ter mais alguma coisa. Eu estou fazendo tanto a minha mente ficar voltada para o futuro que simplesmente eu não consigo viver o hoje. Eu não consigo sentar e tomar uma xícara de café e sentir o gosto do café e falar, que maravilhoso.
Então, eu coloquei uma coisa aqui que eu acho bem interessante, que é a ideia da jornada das mulheres, né? Que é, uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem, mas o burnout, a incidência é 2 vezes maior nas mulheres do que nos homens. E aí, eu te confesso que eu não li nada a respeito, eu estou falando aqui é, da minha percepção, mas eu atribuo isso em grande parte a essa ideia da a mulher ela tem uma dupla, tripla jornada. Então a mulher ela vai sair para trabalhar, ela é dona de casa, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar do marido. Às vezes o marido faz o papel de filho. Então assim é uma sobrecarga desumana. Então lógico que isso vai de alguma forma essa falta de apoio social vai influenciar no burnout, vai influenciar. Então a sociedade como um todo de alguma forma, ela influencia nessa questão de eu preciso fazer, tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser. Você está sempre com a sensação de que está atrasado, você está sempre com a sensação de que as pessoas estão numa posição melhor, estão fazendo melhor, que as pessoas são mais fortes, que as pessoas. Você sempre vai se achar fraco. Você vai falar, todo mundo aguenta, mas eu não. E a verdade é que não é assim. A verdade é que não é assim. Bom, passa o slide, por gentileza. O trabalho deixou de ser apenas sobrevivência, passou a ser fonte de. Olha que interessante. Que era uma coisa da. Antigamente o trabalho era sobrevivência, sustentar, depois dinheiro para alimentação. Hoje o trabalho é uma forma de identidade. Imagina, por exemplo, uma pessoa que nasceu numa família de juízes, de advogados, ele só se sente pertencente se for um juiz. E se ele odeia isso? A tensão vai ser muito maior. Ainda que ele tenha, por exemplo, recursos internos, a fonte de tensão, de estresse vai ser muito grande. Por quê? Porque se ele enxerga que a identidade dele está depositada no trabalho, se ele deixa de fazer esse trabalho, ele não sobra mais nada, não é mais ninguém. Então, o trabalho passou a ser uma realização pessoal, então as pessoas, por exemplo, gostam. Esse é meu propósito, essas coisas. É, o trabalho me propicia a felicidade, ou eu tenho um reconhecimento ali, as pessoas olham e falam, olha, esse fulano de tal é engenheiro, esse fulano de tal é professor, aí começa a ideia de ter um reconhecimento, mas de se sentir pertencente a uma ideia. Então, tem uma frase, olha que interessante, eu aqui sou o mensageiro do apocalipse, né? Eu estou usando muito Vende a ideia de que se você encontrar sua paixão, nunca mais trabalhará um dia na sua vida. É incrível essa frase. É incrível. Mas ela é problemática. Eu, eu, eu gosto muito do filósofo Seu Madruga, que ele fala assim: o ruim não é trabalhar. O trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. Gosto mais dessa. E tem uma frase que eu uso com uma certa frequência quando as pessoas falam isso, que é trabalhe com que ama e nunca mais ame nada na sua vida. Uh, eu não quero ser um pessimista, né? Eu não sou uma pessoa pessimista, mas a gente tem que entender que o trabalho tem um significado diferente para cada pessoa. Se a gente vende a ideia de que o trabalho é uma paixão, que todo mundo vai se identificar, vai encontrar, e todo mundo tem que atribuir um significado, propósito, felicidade ao trabalho, a gente vai criar uma ideia, tipo, fora da realidade. A gente vai criar uma ideia fora da realidade. É como se eu trabalhasse com alguma coisa. Imagina o seguinte, né? Você fala assim, o trabalho, eu adoro, sei lá, fazer, eu adoro cozinhar. Quando você transforma isso num trabalho, você vai trazer limitação, burocracia, frustração. Ou seja, o trabalho continua ali. Eu não estou dizendo que você vai odiar esse aspecto. Mas o trabalho, aquela romantizar a ideia de que todo trabalho é perfeito, que você vai ter momentos. A gente que trabalha com terapia, e geralmente as pessoas que trabalham com terapia sentem essa ideia do propósito, essa coisa, essa chama interna, você vai ter dias difíceis. E se você compra a ideia de que assim, olha, trabalha com terapia que você vai ser o amor da sua vida, você vai chegar tudo feliz em casa, a pessoa ela se sente inadequada em casa, porque ela fala, eu não estou sentindo isso, ela acha que tem alguma coisa errada com ela. Quando a realidade não é, nem para todas as pessoas, o trabalho vai ser uma fonte voltada para um propósito, para uma felicidade. E tudo bem, cada um dá o trabalho a importância que acha que deve. Então, mesmo as coisas que a gente ama, ela, quando perde a espontaneidade, ela tende a ficar um pouco mais dura. Estou dizendo que você vai odiar, mas vai ter prazo, vai ter meta, você vai ter que. Eu quero jogar basquete, adoro. Aí você tem que acordar 4 horas da manhã, treinar 10 vezes por dia, e você fala, não gosto mais, odeio basquete. É, Claro, eu tô agindo aqui fazendo os extremos, tá? Não gosto de extremo. Acho que o extremo sempre está afastado da realidade, da razão. Então, em alguns casos, faz sentido, outros não. Você transformar um sonho em trabalho, você não elimina o trabalho. Você só muda a natureza ali do sonho, né? Então,
para algumas pessoas, e aí eu acho que essa frase resume bem, na minha concepção, é a ideia do equilíbrio. Se você tem a possibilidade de trabalhar com o que gosta, ótimo, faça isso. E eu vou dizer que você vai estar anos-luz na frente. Mas se você não puder, você pode usar o trabalho para financiar os seus sonhos, né? Não é um problema para alguém que trabalhe para financiar os sonhos, isso não é um problema. Você pode trabalhar com algo que é burocrático e pode usar o seu final de semana, o seu tempo livre para fazer aquilo que sonha, que gosta. E aí você vai olhar para o seu trabalho de uma maneira completamente diferente. Vai falar assim, isso aqui é que paga os meus sonhos. Sabe? Isso aqui que... Aí você vai, pô, eu faço um trabalho ali vendendo, eu odeio vender, mas você adora passear em Paris. Você fala, isso aqui financia a minha passagem. Então, assim, você tem que respeitar e entender que, para algumas pessoas, o sentido não está no trabalho. Pode estar, o sentido pode estar na família, no relacionamento, na arte, no lazer, na espiritualidade, não necessariamente no trabalho. Isso que eu acho que é uma reflexão que deve ser importante. Se para você tá ótimo, mas para outra pessoa pode não ser, e tudo bem. Então, por que essa construção de ideia de conversar e pensar nessa questão da cultura? É porque nem sempre dá para você sair do trabalho. Às vezes está numa situação, às vezes vai demorar um pouco mais de tempo, às vezes você tem um determinado tipo de vida que fica difícil de desvincular. E aí, o que você tem que fazer? Buscar alternativas, ganhar recursos, desenvolver outras áreas. E o trabalho é uma parte da identidade, mas ele não pode dominar essa identidade. Ou, talvez não deveria, não sei, mas é para cada caso. Então, gosto mais de uma visão mais saudável, né? É, então, assim, em vez de procurar o trabalho perfeito, você pode ficar com aquela ideia assim, senão nunca vai estar bom para você, mas pensar num trabalho bom, que é compatível com seus valores, que ele é sustentável, que você é remunerada financeiramente, que você é reconhecida, que não vai destruir a sua saúde, que te permite construir uma vida mais significativa. Basicamente, é isso. Eu acho que é o último slide agora, não é isso? Equilíbrio. Tem mais? Só acabou. Eu acho que eu cumpri aí mais ou menos o horário, o prazo, fiquei. Aí, legal, legal. Talvez a pergunta, mas estou trabalhando com o que amo? Não, às vezes talvez, não estou dizendo que seja para todas as pessoas, mas talvez eu estou construindo uma vida que vale a pena ser vivida. Trabalho é uma parte importante da vida, mas não deveria ser o único lugar onde buscamos significado, felicidade e identidade. Não estou dizendo que é assim ou assado, mas estou dizendo. Eu gosto muito do talvez. Eu não tenho certeza de nada. Eu não sei nem o que é melhor para a minha vida, para te falar a verdade. Então, assim, a ideia, como eu sempre faço aqui dia a dia na terapia, é trazer um leque, abrir assim e mostrar: olha, tá aí, faça o que você acha que é melhor. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma consideração, alguma pergunta, às vezes uma pessoa reclama que quando eu começo a falar, eu falo sem parar. Muito Então, bom, se tem pergunta, Jefferson. Você trouxe um aspecto bem interessante, né? Porque quando você começa a mudar a tua visão do trabalho, talvez ao mudar a tua visão você melhore desse burnout que a pessoa está entrando, né? sim, eu sempre brinco que a percepção é mais importante que a realidade. Por isso que eu acho que eu gosto da Gestalt, eu gosto muito da Gestalt terapia, mas estou falando da hipnoterapia, porque a hipnoterapia trabalha muito com a questão da percepção. Então, Sim. quando você, por exemplo, altera a percepção, você altera a própria realidade. Então, se aquele trabalho, por exemplo, é completamente diferente quando você consegue enxergar quando você sente que isso funciona para determinadas coisas. O cérebro não reconhece recompensa a longo prazo. Então você fala, eu vou fazer uma faculdade porque eu quero trabalhar assim, né? Ele tem dificuldade, mas quando ele vê algo tangível, você fala, olha, isso aqui funciona para isso, então isso aqui financia a sua viagem, isso aqui dá esse padrão de vida, a alimentação dos seus filhos, você vai até com outro aspecto do trabalho, você vai se pegar assoviando. Veja, eu não estou dizendo que você Verdade. deva ser escravo do trabalho. Dizer assim, esse trabalho está me fazendo mal. A ideia é, esse trabalho está fazendo mal, então começa a se alinhar para buscar algum que vai mais Para alinhado. sair para outra situação, né? Que te mantenha, que te Exato, sustente, né? exato, exato. Mas quando eu falo, é a ideia de oferecer oportunidades, aumentar o repertório. Dizer assim, ó, você pode fazer isso, mas pode fazer isso, mas pode fazer isso. A ideia é sempre ampliar o repertório. A forma como eu enxergo terapia é essa, ampliar sempre o repertório. Você me fez lembrar, na época, a minha formação da minha graduação é ciências contábeis. Eu trabalhei alguns anos com a contabilidade e trabalhei também dando aula. Na época que eu dava aula, eu pegava muitos alunos que eles estavam fazendo técnico em contabilidade porque os pais queriam que fizesse, obrigados. E eles queriam tocar violão, queriam pintar, queriam fazer outra coisa. Aí eles iam meio assim, né? No início era meio desafiante. Aí depois eu falei assim, me diz uma coisa, você se mantém? Você paga suas contas? Ah, não. Depende do teu pai e da tua mãe? Depende. Então, você pode equilibrar isso. Você dá o que eles querem, que é o seu estudo, talvez vá trabalhar com isso ou não, e vai, ao mesmo tempo, fazendo o que você gosta. Pintando,
tocando, fazendo o que você gosta. Porque se você cumpre uma parte, você vai conseguir fazer também o que você gosta. E nesse caminhar, se você conseguir se manter com o que você, com a tua primeira opção que você quer, que é tocar violão ou cantar ou o que seja, ótimo. Se não, você tem que ter o sustento. Não tem que ter o sustento? Então, Sim. vai equilibrando, né? Até que chega um ponto aí que você consiga andar com as suas próprias pernas, né? Eu achava interessante que no início eles ficavam meio assim, né? Com o tempo, eles começavam, eu acho que a experimentar, então, de uma forma geral, a turma ficava melhor. Mas no início era muita má vontade, não queria fazer nada daquilo, entendeu? Realmente, muito bom. É isso aí. Concordo plenamente. Né, André? Bom, tem alguma pergunta, alguma coisa, Lilian? Se não, vamos encerrar Não, por deixa eu ver aqui. se a Inês tinha. Não, o que ela colocou já falei aqui. Já. O que seria bom é você deixar aí as suas redes sociais, né? Falar, deixar gravado. Se alguém Perfeito. quiser entrar em contato com você, Minha rede social, boa pergunta, né? Como um bom troglodita, vamos lá. Mental hipnoterapia. Eu tenho uma ideia muito clara com a ideia de gatilho de autoridade, né? Na verdade, eu sou hipnoterapeuta porque eu atuo com a hipnose. Mas de formação eu sou psicólogo, neuropsicólogo, com pós-graduação em hipnose clínica, transtorno de ansiedade, tanatologia. Então, eu tenho algumas especializações. Eu trabalho, basicamente, meu trabalho mais assim, segmentado é a ideia dos transtornos, toque, fobia. Gosto muito da ideia de estresse, burnout, que a hipnoterapia é muito efetiva nesses casos. E se alguém quiser mandar alguma mensagem, alguma dúvida, ou marcar uma sessão, uma terapia, pode @mental hipnoterapia no Instagram. E eu sou instrutor de hipnose clínica e psicoterapia breve. Então, a cada 2, 3 meses tem algum cursinho, algum treinamento voltado para temas específicos. E aí esse já é voltado principalmente para psicólogos e psicoterapeutas aí para ajudar nesse processo de psicoterapia breve, que é uma das minhas especialidades. Acho que é isso, né? Acho que eu falei tudo que tinha para falar. E o livro, o livro. Ah, verdade. Eu tenho. Bom, provavelmente vai estar ao contrário aí, né? Tá ao Aham. contrário, tá? não. Tá, é isso Não, aí. tá, deu certinho, deu certinho. É, Analisando a ansiedade. Minimizando a ansiedade. É um trocadilho aqui com a psicanálise, que é uma, apesar de não ser um psicanalista, eu dou uma flertada. Eu falo que eu sou da abordagem mestiça. Que abordagem você usa como psicólogo? Eu sou mestiço, eu uso o que for melhor para o cliente. Então, aqui é um livro sobre ansiedade e ele tem duas. Ele é dividido em duas partes. Uma parte mais da neuropsicologia, que fala o que é ansiedade, como funciona a ansiedade, e a segunda metade do livro é só ferramentas práticas do dia a dia para a pessoa. Eu quero. Que dá para ser usado tanto pelo paciente, ali, pelo público leigo, quanto para o terapeuta também. Várias ferramentas, tem ferramentas de hipnose, tem vários roteirinhos, tem muita coisa assim para trabalhar a questão da ansiedade. Tem também uma área também que eu adoro, a tanatologia. Esse livro fala de luto, então é o meu xodó, porque tem muito da minha experiência, das coisas. Então, assim, é uma ideia exatamente esse mesmo perfil que eu tenho de provocador, a ideia de dizer, eu não sei de nada, estou aqui aberto, é a ideia de como eu trato o luto. Não tem regra, não tem certo, não tem errado, é aqui a ideia para dizer o seguinte, olha, toda a resposta está certa, está tudo dentro do esperado, e aí é um livro mais voltado para a questão do acolhimento. É um livro que eu acho que, não só para quem passou pelo luto, mas para quem gosta, é um livro que fala, na verdade, de vida. Eu gosto de falar de morte, porque morte me lembra a vida. Então, é o meu xodózinho aqui. Eu acho que esses dois tá bom. É isso aí. Tá ótimo. Tem mais livros? Tenho, mas você vai ficar confuso. Eu sou meio maluco. Tá? Eu estou o tempo Ah, todo produzindo, trabalhando, então eu estou o tempo todo. Acho que é por isso essa comunicação meio fora de ritmo aí. não, perfeito. Então, vai aproveitar aqui e vamos então encerrar essa live, mas a gente pode ficar aí se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, tá? Então, estamos encerrando mais uma aula maravilhosa, espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos para se inscreverem no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos encontros. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso convidado, Jefferson Silva, e a todos que estão aqui presentes ao vivo, e para você que vai assistir isso depois. E para continuarmos crescendo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. A sua voz é essencial para que possamos melhorar e trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever nas nossas redes sociais, assim juntos podemos
fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima live do Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.